Essa aqui é a UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Geralmente já está cheio de gente aqui andando, mas em tempos de coronavírus ela vira um deserto. Eu estava passando por aqui e achei que era legal contar uma história para vocês. Uma história que envolve a UFSC, uma história que envolve o Brasil desse jeito esquisito que ele anda. Tipo esse dia chuvoso aqui de hoje. Você sabe que eu moro em Florianópolis desde 2007, vai fazer agora 14 anos, né? Se eu não me engano nessa conta aí. E eu gosto muito dessa cidade. Vim pra cá, como muita gente, eu e minha mulher, a gente curtiu a cidade e acabou ficando. E quando viu, teve filhos por aqui e acabou de alguma forma ou outra fazendo parte dessa cidade tão peculiar. Por diversos motivos, mas inclusive por ser uma ilha, por ser um lugar que recebe muita gente de fora, por conviver conflitos de uma cidade turística, com gente rica, não sei o quê, mas também com gente que mora aqui, numa situação bem diferente. E desse tempo que eu moro aqui, um dos momentos mais tristes que eu lembro da cidade ter vivido foi em 2017, quando morreu o reitor aqui da UFSC, que vocês viram no começo. A gente começa essa edição falando da morte do reitor afastado da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo. E além da Universidade Federal, o governo do estado e as prefeituras de Florianópolis, Tubarão, cidade natal do reitor, também declararam luto oficial de 3 dias. O reitor afastado da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier, foi encontrado morto hoje. Começa falando da morte trágica do reitor afastado da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier de Olivo. Vai voltar agora ao vivo a conversar com o repórter Graziano Biali, que tem mais informações sobre a morte do reitor afastado da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier. A morte do reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo, da Universidade Federal. O Cancellier era um cara muito querido pela comunidade universitária e pela cidade, um cara que muita gente gostava realmente muito dele. Talvez por isso tenha sido algo tão doloroso para a cidade como um todo. Se eu pudesse resumir numa só palavra, eu diria que Cancellier era um homem bom. Pacifista. Um jeito humilde, atencioso. Sempre usou a palavra contra a insensatez. Um homem digno. Morava ao lado da universidade. Vivia mais dentro da universidade, no campus, do que no próprio apartamento da sua residência. Um homem de bem. Os nossos sentimentos de solidariedade à família do Cal e a toda a UFSC enlutada. O Cancellier tinha uma longa história de atuação política e acadêmica. Ele, durante a ditadura, foi um cara que, no espaço universitário, combateu a ditadura. Até por conta disso, ele era um cara respeitado por todo mundo, sabe? Gente da esquerda, da direita, todo mundo gostava dele, mas de repente uma bomba explode na cidade quando Cancellier é preso. Começamos a edição dessa quinta-feira do Bom Dia Brasil falando da operação da Polícia Federal, operação que acontece agora de manhã em Santa Catarina e em Brasília contra pessoas suspeitas de fraudes no ensino à distância. Mas é roubalheira para tudo que é lado, né? Os suspeitos, nesse caso aí, teriam movimentado 80 milhões de reais. O reitor da Universidade Federal de Santa Catarina foi preso. A Polícia Federal prendeu hoje cedo, em Florianópolis, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. E já está no presídio masculino de Florianópolis o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. O Cancellier foi preso num processo todo esquisito, sem provas, sem ele ser ouvido, sem ser chamado na delegacia para conversar. Foi levado direto para a penitenciária, onde teve que ficar nu, teve revista íntima. Prisão arbitrária, sob suspeita de tentativa de obstruir uma investigação de um caso de 10 anos antes da sua gestão. Foi algemado nas mãos e acorrentado nos pés. O
médico cardiologista dele foi atendê-lo porque ele tinha problema sério de coração, teve que atendê-lo uniformizado como preso condenado, algemado nas mãos e acorrentado nos pés. Uma prisão duramente criticada por toda a comunidade jurídica catarinense. O que houve um atentado, se não ao Estado Democrático de Direito, a um cidadão de bem, a um cidadão que não tinha antecedentes criminais, a um cidadão que não era réu e que morreu não sendo réu. Ele foi preso, posto nu e submetido à revista íntima. Foi tratado como preso condenado, foi colocado junto com os presos mais perigosos do Estado numa sessão de segurança máxima. Quando aconteceu essa operação Ouvidos Moucos e aconteceu a prisão, eu não tive dúvida que isso estava dentro de um contexto patológico em que a nossa sociedade lastimavelmente tem vivido ultimamente. Agora, como ele foi parar dentro da penitenciária de Santa Catarina, isso até hoje é segredo absoluto. O Estado não esclarece. Desrespeito total aos princípios constitucionais, aos direitos fundamentais. Ele não ser levado para uma delegacia, mas ser levado para um presídio, é uma segunda coisa absolutamente estranha. Ele ser solto 24 horas depois que foi preso, pelo próprio juízo de primeira instância, aí é maior estranheza ainda. Não tem o perfil da gente fazer uma revista íntima, profundamente humilhante. Não tem o perfil de se colocar, entende, correntes nas pernas e algemas nos braços e andar com roupa de presidiária. Não é porque ele é reitor, veja bem, não é porque ele é reitor, é porque ele é um cidadão comum. Acabaram com a imagem de um homem nessa cidade. E Cancelier se matou. Ele se jogou do alto de um shopping center aqui de Florianópolis, no meio do vão central do shopping. Aliás, é um shopping que um dia, não vou falar o nome dele, né, por questões comerciais aí, sei lá, mas é um shopping aqui da cidade que é quase como uma tradição pessoas se matarem lá dentro, sabe? Que não deixa de ser curioso, pessoas engolidas por uma cultura de consumo onde elas não conseguem se ver encaixadas nisso, elas tiram a própria vida dentro de um templo ao consumo. Esse shopping, inclusive, ele tem um kit suicídio. Quando alguém se mata lá dentro, eles têm toda uma estrutura de barraquinha, não sei o que, para tapar o corpo da pessoa, para que os comerciantes não sejam prejudicados por aquele imprevisto que aconteceu ali. E ali foi onde Cancelier se matou. Ou melhor, ali onde ele encerrou o processo físico e biológico da vida dele, porque a vida dele tinha sido tirada um tempo antes, quando ele foi publicamente exposto, humilhado diante de todo mundo e levado para a cadeia por algo que não tinha prova alguma contra. Afinal, a vida de uma pessoa é aquilo que ela constrói, né? A sua vida não é o seu corpo é o suporte para o que você chama de vida. Você pode ir perdendo partes do seu corpo e continuar tendo a sua vida, mas você não consegue, não adianta nada você ter o seu corpo se a sua vida desaparece. E quando o Cancelier tem a sua vida retirada de si mesmo, por conta de acusações de um crime que ele não havia cometido, ele não dá conta e ele se mata. Luiz Carlos Cancelier se jogou do último andar deste shopping no centro de Florianópolis. A carteira de motorista dele estava no bolso da calça. Um bilhete também foi encontrado junto ao corpo do reitor e está passando por uma perícia. De acordo com o irmão Júlio Cancelier, no bilhete, Luiz Carlos teria dito que começou a morrer no dia que foi preso. Pessoas próximas do reitor dizem que ele estava bem abalado psicologicamente depois de sua prisão. Luiz Carlos Cancelier de Olivo, o Cal está morto. Nas estatísticas oficiais, a morte de Cal será contada como suicídio. Mas ninguém se iluda. Mãos visíveis, não será necessário identificá-las prendendo alguém, constrangendo alguém, porque todos nós sabemos quem são. E mãos invisíveis, muitas mãos invisíveis, o empurraram das alturas. Nada foi provado desse processo contra ele, que inclusive foi arquivado por falta de provas, ou seja, infelizmente deu ruim, infelizmente foi um engano. Mas a responsável por essa história toda é uma delegada da Polícia Federal chamada Érica Marena. A Érica já era conhecida da mídia porque ela trabalhou para a Lava Jato por muito tempo. Foi na Lava Jato onde ela aprendeu a fazer das suas operações shows midiáticos, onde antes de você precisar de uma resposta legal sobre qualquer caso, você já tem uma resposta de mídia.
Foi lá que ela aprendeu que a mídia e os consumidores de mídia estão loucos para ouvir qualquer coisa que faça eles sentirem que a corrupção está sendo vencida, que existe uma luta do bem contra o mal. É o estilo lava-jato de se fazer justiça. A Érica não mais atuava na Lava Jato, estava trabalhando aqui em Florianópolis, então, e ela foi responsável por essa operação que prendeu o Cancelliere e causou a morte dele. A morte do Cancelliere foi resultado dessa operação bizarra da Polícia Federal, capitaneada por Érica Marena. Você acha que a Érica teve problemas depois disso? Não. Ela primeiro foi retirada de Santa Catarina, porque aqui podia pegar mal ela ficar aqui, já que ela tinha provocado a morte de uma pessoa muito querida. Olha, a Polícia Federal em Sergipe tem novo comando, viu? A nova superintendente tomou posse na manhã de hoje. A cerimônia aconteceu no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. A delegada de Polícia Federal, Érica Mialik Marena, assume o cargo deixado pelo delegado de Polícia Federal, José Grivaldo de Andrade. Mas não só isso. Em 2018, quando o Bolsonaro empossado presidente e Sérgio Moro, ministro da Justiça, Sérgio Moro chama Érica para trabalhar com ele, né? Seu timinho da Lava Jato agora está no governo federal. A delegada Érica Marena vai assumir o cargo de chefe do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional durante o mandato de Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Marena coordenou a Operação Ouvidos Moucos, que prendeu o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o Luiz Carlos Cancelliere de Olivo, que se suicidou depois de ter sido preso na operação. E agora, mais recentemente, dentro dessa operação chamada spoofing da Polícia Federal, onde estão analisando, entre outras coisas, as conversas vazadas dos promotores da Lava Jato, do Sérgio Moro, encontraram uma conversa de Deltan Dallagnol com Orlando Martello, onde eles falam abertamente sobre a delegada Érica Marena, dizendo que ela havia forjado um interrogatório. A conduta da delegada Érica Marena foi revelada em diálogos entre os procuradores Deltan Dallagnol e Orlando Martello Júnior, apreendidas no curso da chamada Operação Spoofing. Nas conversas ocorridas em janeiro de 2016, os procuradores da Lava Jato revelam que Érica, pensando atender a pedidos dos procuradores, criou um falso termo de depoimento, simulando ter ouvido a testemunha com escrivão e tudo, quando não ouviu nada. O procurador Orlando Martello Júnior mostra preocupação com a possibilidade de esses problemas administrativos levarem ao descrédito da Força-Tarefa de Curitiba e diz: se deixarmos barato, vai banalizar. Então propõe uma saída e diz: combinar com ela, de ela nos provocar diante das notícias do jornal para requiri-lo ou algo parecido. Podemos conversar com ela e ver qual estratégia ela prefere. Talvez, até diante da notícia, requiri-lo de tudo. Se não fizermos algo, cairemos em descrédito. A sequência do diálogo, segundo a defesa do ex-presidente Lula, mostra que o uso de depoimentos forjados era algo frequente pelo grupo de procuradores de Curitiba. O mesmo ocorreu com Padilha e outros. Temos que chamar esse pessoal aqui e requiri-los. Já disse, a culpa maior é nossa. Fomos displicentes. Todos nós, onde me incluo. Uma delegada de Polícia Federal entregou um documento em que ela supostamente ouviu uma pessoa. Com escrivão e tudo. Assinou. Só que ela não ouviu uma pessoa. E esse depoimento foi juntado no processo. É inacreditável que isso tenha sido dito e é inacreditável que o Ministério Público, sabendo que uma delegada diz: olha, eu estou fazendo isso aí porque achei que era importante para vocês inventar um depoimento, segundo o que está ali, e o Ministério Público diz: ai, coitada, ela está exposta, quando imediatamente deveria ser aberta a investigação. É o fim da picada. É o fim da picada. Essa moça aqui, ó. Ela mesma, olha para a cara dela, Érica Marena. Um tipo de justiça de vingança que parece tão comum nesse país hoje, de linchamento moral na mídia, nos jornais, na TV, que devasta a vida de pessoas, causando inclusive a morte, como foi a de Luiz Carlos Cancelliere de Olivo aqui em Florianópolis. Cancelliere, talvez um dos primeiros mortos políticos dessa ditadura e dessa militarização ideológica das ideias e da justiça nesse país. O homem do diálogo foi preso sem antes poder falar. Entretanto,
Cancellier não voltaria pela porta dos fundos. Ontem, Cancellier retornou para a Universidade Federal de Santa Catarina pela porta da frente, sem ordem judicial, carregado nos braços dos seus alunos, colegas, amigos e familiares. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, espero que tenha gostado. Se você gostou, pedir para você deixar seu like, inscrever-se no canal, ativar notificações, deixe seu comentário aí embaixo. Esse canal também tem uma campanha de financiamento coletivo para você ajudar a manter esse canal acontecendo. Pessoas nos ajudam mensalmente com pequenos valores que podem ser pequenos para você, mas que para nós fazem uma diferença muito grande. O link para essa campanha está aí na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha. Acho que tem também uma linha de camisetas exclusivas, uma parceria entre a marca Corova e o Revolução Colunista. O link também está na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha, tem camisetas novas, muito legais. Vou botar a imagem de umas aqui para ficar passando, para você ter certeza absoluta que você vai gostar delas. Se você quer contribuir também de forma aleatória, esse canal tem uma chave Pix, que também está na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha aí, você pode colaborar espontaneamente com a gente. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado a todo mundo que tem passado por aí. Nos vemos no próximo vídeo, mas antes de encerrar esse vídeo, preciso mandar um abraço para os apoiadores desse canal. Pessoas maravilhosas, incríveis, cheirosas. E vamos fazer isso agora, botando o nomezinho de todo mundo na tela aí, ó. Se liga.